Vocês estão felizes, gente? Vocês estão bem? Mais ou menos. Vocês estão cansados do calor? Sim, mas choveu hoje. Prazer, boa noite, seja bem-vindo. Meu nome é Henrique, faço parte do presbitério aqui da Igreja João de São Paulo. Esse sou eu, é esse aí. E queria só saber quem está visitando a gente pela primeira vez. Você pode levantar sua mãozinha bem rápido para eu saber quem você é? Legal. Seja bem-vindo, viu, gente? Amo vocês. Essa aqui é a nossa casa. E é isso. Estou bem empolgado para poder compartilhar com vocês a mensagem de hoje. Compartilhei pela manhã. Eu não sei se o tema que eu dei a mensagem é o mais adequado, mas depois o pessoal da mídia coloca um título legal aí na mensagem. Eu confesso que eu estou muito contente e feliz por estar falando isso aqui hoje com vocês, ter a oportunidade de compartilhar, e eu oro e espero para que o teor dessa mensagem, o conteúdo dessa mensagem, ela possa encontrar lugar de repouso no seu coraçãozinho, nessa manhã. Não somente uma informação, né? Uma informação na sua mente, uma nova coisa a ser ouvida, algo, na verdade não é nem algo novo que eu vou falar. Na verdade é uma coisa muito simples, muito velha, até um pouco antiga, e se for ver, as pessoas podem até ter uma conotação de antiquada falar sobre isso. Mas eu oro para que Jesus possa fazer algo que eu não sou capaz de fazer, que é mudar a sua vida. Então, é isso. Vamos lá, então. Vocês estão comigo? Vocês estão bem, gente? Eu estou sentindo vocês meio cansados hoje. Vocês estão cansados hoje? Mas amanhã é feriado. O Marquinhos fez assim, ó. Quem vai viajar amanhã? Ninguém? No one? Caraca. Vocês vão fazer o quê? Sim, ficar em casa? Mimi. Eu vou trabalhar amanhã, isso sim. Bom, vamos lá. Gente, eu queria compartilhar com vocês. Como eu falei, né? O tema é meio brega, mas... Amém. Isso. Fazer o quê? Eu tenho passado por algumas coisas da minha vida faz eu diria que uns 2 a 3 meses assim. Eu estou num momento da minha vida com Deus, que envolve não somente a mim, mas a minha família, onde talvez você possa até se sentir assim, conectado com isso, que é um momento quando você olha para Deus e fala assim, o que está acontecendo, Deus? Alguém já passou por isso? Onde está um turbilhão de coisa, é tanta bordoada que você está tomando de todos os lados, que você... Sabe, não sei se vocês já assistiram o UFC, quando o cara apenas ele se rende, tipo assim, fica... Tá. Quando você está jogando videogame com um cara, ele solta um especial, e aí, tipo, o carinha não tem mais o que fazer, ele já está, tipo assim, você vai dar um fatality, então ele só fica assim, ó. Então, eu tô... Tá gravando, gente, ai meu Deus, eu não fiz isso de manhã. Mas assim, sabe esses momentos onde você apenas está sentindo as coisas, sua volta, e obviamente, majoritariamente, a gente pode até pensar que é o pensamento comum, senso comum, e a gente chegar à conclusão de que nós estamos vivendo um deserto, né? Nossa, como é que está a vida, irmão? Rapaz, estou no deserto, rapaz, tá difícil, e obviamente isso pode sim trazer alguns aspectos do que é de fato a realidade, porém eu queria dar um pouquinho de ênfase no tal do que é este processo da qual nós passamos, quando nós estamos sendo constantemente amassados por Deus, constantemente expostos por Deus, e talvez você possa chamar de deserto, e muito bem, só que não necessariamente uma necessidade financeira é um deserto, é isso que eu quero chegar. Não necessariamente uma
falta em alguma instância da sua vida, alguma coisa ali na sua vida, é necessariamente um deserto. Então, o que eu queria propor para vocês é nós trazermos talvez uma redefinição, não desconsiderando totalmente a ideia ou a concepção que você tem acerca de deserto, mas nós expandirmos o que nós chamamos de deserto. E talvez a pergunta que vai permear toda a minha pregação é: você escolherá o deserto? E de pronto bate assim, talvez quando se fala na palavra deserto, a gente lembra de um lugar árido, onde suor, meu Deus, só falta ranger de dentes, porque o restante está tudo lá. Mas é um lugar de extrema pressão, às vezes até um pouco psicológica, assim, digamos, né? Às vezes as pessoas ficam meio bitoladas, porque é tanta coisa acontecendo. Mas eu queria dizer para você que talvez isso que você chama por deserto, talvez não seja em si o deserto, mas uma coisa que talvez aconteça quando você está no deserto. Então, às vezes, mas eu estou passando por uma dificuldade financeira. Tá, isso não é um deserto. Talvez isso faça parte do que é um deserto, mas isso em si não é o tal do deserto. E, obviamente, a gente vai ver em diversos momentos das Escrituras, momentos do qual a gente enxerga os grandes homens de Deus passando certas necessidades, né? E beleza, de fato eles estão no deserto. Só que eu queria trazer, como eu disse, ampliar o nosso entendimento e percepção do que é esse tal deserto. E eu vou utilizar a carta de Lucas, o Evangelho de Lucas, para nos iluminar com a nossa percepção desértica. Então, eu queria muito que você ficasse com uma coisa assim, uma perguntinha. Cara, se fosse para você escolher, você escolheria o deserto ou você fugiria dele? Se tivesse um deserto à sua frente, você escolheria passar por ele ou habitar nele? Lucas, ele vai trazer em alguns versículos aqui, deixa eu só pegar aqui, no capítulo 1, versículo 80, não precisa abrir, ele vai falar sobre João Batista, que João Batista crescia e ele permaneceu no deserto. Lucas 3, 2, também é a mesma coisa. Depois a gente vê Jesus 4, 42, depois 5, 16, tudo isso em Lucas. Lucas começa a trazer uma conotação positiva, indo contra o nosso pensamento de que nós achamos ser o tal do deserto. Lucas, ele vai elucidar aqui nos seus versículos, dizendo que talvez não é somente isso que a gente acha que seja deserto. Na verdade, o deserto é o lugar onde nós nos encontramos com a palavra de Deus. Muito mais do que uma instabilidade financeira, uma instabilidade emocional, uma instabilidade, seja o que for que você ache por deserto, Lucas vai dizer, não, talvez isso seja um pontinho do que acontece, mas isso não é o deserto em si. O deserto nada mais é do que o lugar onde nós queremos nos livrar de todas as distrações e entrar no lugar. E detalhe, deserto, vamos dizer o que não é deserto, solidão. Não é você, agora vou entrar no deserto, vou falar mais com ninguém, vou virar um eremita. Não é isso que eu estou falando. Deserto não é você abandonar a sua família e você ficar sozinho. Deserto também não é você abandonar o lugar onde Deus te plantou, simplesmente porque agora você ouviu uma palavra deserto. Não. Isso não é deserto. Mas quando a gente olha para a carta, eu estou com cisma de falar carta, mas o Evangelho de Lucas, a gente vê essa conotação positiva que na verdade o deserto é simplesmente onde os profetas são formados e a palavra de Deus encontra o homem de Deus. É o lugar onde nós somos modelados por Deus. É um lugar onde nós desenvolvemos um senso de fraqueza. É um lugar onde nós não precisamos lutar, como Raul falou, contra Deus, e nós permitimos apenas que Deus nos vença. Basicamente, é uma outra palavra para dizer, eu quero permanecer diante de Deus, no conselho de Deus. A gente pode até talvez dizer que o deserto é o tal do lugar secreto, né? Sim, se a gente for colocar em algumas palavras. O lugar onde nós nos deparamos com, não tem mais distrações. O que fazer nesse lugar então? E talvez quando você chega nesse lugar, automaticamente a sua ideia, então beleza, se o tal do deserto é comparado a um lugar secreto, então eu vou ficar lá esperando, e quando a palavra do Senhor vier até mim,
eu saio desse deserto. Só que eu vou dizer, não saia do deserto, irmão. Eu vou falar assim, irmão, se você encontrar o deserto, faz assim, ó. Se joga, abraça. Não queira sair do deserto. Ai, Jesus, Henrique, você está falando. É isso, é literalmente isso. Se você está se deparando com uma realidade onde Deus está te expondo, onde Deus está te forjando, por que você vai querer sair desse lugar? Se a gente começa a se deparar com um lugar onde nós estamos sendo forjados e humilhados por Deus, por que motivos, razão, circunstância, como diz o professor Girafales, eu deveria sair desse lugar onde eu encontrei a palavra do Senhor? O deserto não é um lugar de transição, é um lugar de habitação. Porque se a gente, Daninho, se a gente usa o deserto como um lugar de passagem, então eu vou para o lugar onde eu encontro a Deus. Eu vou para o lugar onde eu me deparo, estou e permaneço diante da presença de Deus. E aí quando eu escutar uma coisa legal, eu vou sair de lá e eu vou desfrutar e ter o prazer de falar fora dele. Então eu começo a usar o deserto como uma plataforma, porque quando eu escuto algo legal, eu vou para a rede social falar, olha o que eu ouvi de Deus. Então eu escuto, e aí estou satisfeito, me nutri, eu usei o que eu queria usar de Deus, um pouquinho forte falar isso, mas é um pouco disso mesmo, eu peguei o que eu já queria, agora que eu já tenho o que eu quero, eu saio desse lugar da presença de Deus, e vou fazer o que eu quiser. Porque afinal de contas, eu já tenho a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não é para você pegar de um lugar e levar para outro. A palavra de Deus é para você pegar e deixar lá e permanecer naquele mesmo lugar, porque foi isso que João Batista fez. João Batista, ele é o nosso protótipo de alguém que escolheu habitar no deserto. João Batista, ele é o cara que ele tinha todas as coisas para permanecer no deserto, sair de lá e fazer o seu ministério bombar. Só que às vezes a gente não percebe que o mais correto a se fazer de que quando a palavra de Deus encontra lugar de repouso em nossos corações, é simplesmente ficar lá e deixar que ela possa mudar a nossa vida. Quando a gente escuta uma palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vem até você, sabe o que você tem que fazer? É você pegar e deixar ela fazer germinar dentro de você até ela te transformar numa nova pessoa ou numa outra pessoa, e essa outra pessoa vai se parecer mais com Jesus. A gente não pode usar simplesmente o deserto como um step, um degrau para alcançar alguma outra coisa, porque gente, vamos ser bem sinceros, é muito legal eu escutar uma coisa dentro do meu secreto e vir aqui falar uma novidade para vocês, não é legal? Todo mundo tem um pouco desse, sei lá, esse mood de tipo assim, eu estava vendo um Rios do Luciano Subirá, que ele fala assim, cara, eu não leio a Bíblia para poder pregar, eu simplesmente leio a Bíblia porque eu quero mudar de pessoa. Eu não leio a Bíblia para poder fazer um esboço, só que às vezes a gente está lendo a Bíblia para trazer a nova palavra que vai ser a da semana, e não que ela seja capaz de mudar quem eu sou. A gente está fazendo isso com a presença de Deus. Então a presença de Deus vem, Ele começa a comunicar algo com a gente, ao invés da gente pegar e ser mudado por ela, a gente quer pregar para os outros. Tá ligado? Gente, eu demorei 3 meses para falar disso aqui com vocês, até eu ser exposto a... Gente, vocês não estão entendendo. Quando eu falo que eu estou passando por um deserto, e mais uma vez, eu não estou falando que deserto é sinônimo automaticamente de carência financeira, porque esse mês talvez vai ser o melhor mês do ano. Vamos lá, Timóteo. Vamos lá. Fiz uma venda lá no meu mercado, rapaz. Ó, Calma, gente. Não preciso lá pedir dinheiro lá para mim, não. Tô brincando. Mas eu não estou passando por uma necessidade financeira para dizer que eu estou consequentemente passando um deserto. Não. Eu estou sendo tão exposto por Deus que fica óbvio que eu estou no deserto. Agora, se eu estou sendo amassado e prensado por Deus, a nossa tendência automática é correr o mais rápido possível para esse lugar, porque é um lugar de exposição, e às vezes a exposição machuca um pouquinho o nosso ego. A exposição machuca um pouquinho o nosso ser, porque ninguém quer mostrar a mão mirrada porque ela é feia. Mas para você ser curado, você precisa mostrar a mão mirrada. Levanta a sua mão.
você precisa mostrar a mão mirrada. E essa é uma breve introdução do que é o deserto, e eu queria analisar com vocês um pouquinho da vida de João Batista. Ele vai ser o nosso escopo para nós entendermos como então deve ser o caminhar de alguém que escolheu habitar no deserto. Você pode abrir comigo em Lucas? Preciso falar de uma coisa que eu esqueci ali, mas depois eu falo. Até que está tudo bem? Lucas, no capítulo 1 mesmo. No versículo 13. Fala assim: mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João, e tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Cara, aqui a gente vê um pouquinho do anúncio do nascimento de João Batista. E como eu falei na pregação lá do retiro, o anjo Gabriel, ele aparece 3 vezes. Para falar com Daniel sobre os eventos do fim. Segundo, para falar com Zacarias sobre João Batista. E depois para Maria, para falar sobre o nascimento de Jesus. Então, assim, eram muito precisos os momentos da qual ele aparecia. Então, imagina que você tem um filho, aparece o anjo e fala assim, ó, o teu filho vai ser o cara. Basicamente é isso. O teu filho vai andar no espírito e no poder de Elias para converter o povo de Israel. Rick, a Zoe, ela vai crescer, se fortalecer. Já fiz assim, ó. E, mano, ela vai tocar a nação ela vai ter uma mensagem para o Brasil. Ela vai ter uma mensagem que vai mudar a nação brasileira. O quão feliz você ficaria com isso? Meu Deus, meu filho, minha mulher, né, sei lá. De repente meu filho vai ser o cara que vai anunciar a vinda do Messias. Então, esse era mais ou menos o contexto, o background ali, do tal do João Batista. E eu queria só ler mais algumas credenciais aqui, que é assim, ó. João Batista, primeiro, ele é filho do sacerdote Zacarias, como a gente leu aqui. Gabriel falou do seu nascimento. Lembrando que Gabriel falou de Jesus, dele para Daniel. Terceiro, ele estava na sucessão sacerdotal. Quarto, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E quinto, que eu acho que talvez seja o mais importante. Jesus olha para ele e fala assim, a Zoe, calma, esse aqui é só um parênteses. A Zoe, Ricão, dentre os nascidos de homem, não há um profeta maior, uma profetisa maior que a Zoe. Gente, olha só o calibre desse cara. Vamos lá, quem gosta de Moisés? Eu gosto de Moisés, vou apelar. Quem gosta de Davi? Com a igreja inteira, glória a Deus. Ele simplesmente falou assim, então, Elias, muito legal. Moisés, homem de Deus. Davi, homem de Deus. Samuel, homem de Deus, ungiu Davi. Beleza. Noé, Abraão. É meio quase que uma heresia, né? Tipo assim, caraca, Abraão, né? Mas é Jesus que está falando. Legal, esses caras são homens de Deus. Mas João, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João. Ele é verdadeiramente o brabo. Ele é o cara. Esse era o rolê de João Batista. João Batista, se não era eu brinquei hoje de manhã, se ele não era o top 10 da nação, ele deve ser consequentemente um top 3, ali facilmente,
facilmente o top 3 ali de Jerusalém, o homem de Deus. Gente, imagina, silêncio, não estava rolando o sacerdócio. De repente Deus encontra um cara que estava habitando no deserto, enquanto estava corrupção, o sacerdócio envolvido com política, aquela bagunça toda, Deus não estava falando mais nada. De repente, não, peraí, a palavra de Deus veio até João Batista. Essa era a moral desse cara. João Batista, ele tinha todos os aspectos para ser o cara do momento. Só que João Batista, no versículo 80, se você quiser abrir aí, vira a sua página, no capítulo 1 ainda, diz assim, ó: e o menino crescia e se fortalecia no Espírito, e estava no deserto até o dia de se mostrar a Israel. Estava aqui escrito, eu li aqui. Basicamente, João, ele tinha a possibilidade de se engajar na sucessão sacerdotal para ministrar no templo. Ele era de uma linhagem sacerdotal, só que mediante a tudo isso que estava acontecendo, todo esse rolê todo, ele escolhe ir para o deserto e ficar lá. E ele fica por 30 anos no deserto. Fala comigo, 30 anos. 30 anos. Sendo forjado por Deus no deserto. Deus, ele é um Deus muito paciente, é muito engraçado. Porque ele demorou 40 anos, esperando 40 anos para aparecer para Moisés. Acho que Davi esperou cerca de 15 anos até. Deus é um Deus paciente. E é muito engraçado que a paciência de Deus, ela vai muito contra o nosso emergencialismo, né? E não há nada mais humilhante, pelo menos para mim, do que você receber uma palavra de Deus e de repente falar assim: você não está pronto ainda. Mas eu recebi uma palavra de Deus, mas você não está pronto ainda, espera. Não há nada que te rebaixe mais e te lembre de que você é um miserável, pobre, segue nu, do que você receber uma palavra da boca de um profeta. Mano, as suas músicas vão tocar nação, e não sei o que, você vai cruzar o Atlântico, e não sei o que, você vai ser um homem de Deus. Aí você fala assim: meu Deus, é agora. Aí você fica 30 anos. Essa espera, ela não é passiva, tipo, vou ficar esperando, não. Ele não ficou simplesmente: vou esperar e vou viver a minha vida normal, porque muitos de nós talvez escolheríamos viver uma vida normal. Muitos de nós talvez, se Deus, eu sou o cara da vez, eu sou o sacerdote que vai assumir o rolê do templo, eu vou me engajar, vou ser ali o talmidim de um rabino, vou esperar um tempo, quando chegar a minha hora, vou ser o sumo sacerdote, vou ministrar ao povo, vou ministrar a Deus, porque talvez essa lei natural. Só que ele falou assim: não é isso que eu quero. Deus está me chamando para um lugar onde a palavra dele pode encontrar repouso. E ele não somente passava um período, a Bíblia diz que ele cresceu e se fortaleceu no deserto. E aí quando ele estava pronto, vamos ler, acho que é bom a gente ler. Normal. No capítulo 3, versículo 2, diz assim: sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, aonde, gente? No deserto. Gente, João estava sendo preparado por Deus. O deserto é basicamente a escola de Deus. João estava gastando os seus 30 anos. E depois, quando a palavra de Deus veio a ele, então chegou o tempo de que a gente leu lá em Lucas 1, para se mostrar a Israel. Agora chegou o momento. Só que, gente, presta atenção, João Batista tinha uma mensagem nacional, mas ele nunca foi para Jerusalém. João Batista tinha a mensagem que ia chacoalhar toda a Judéia e Jerusalém por completo, mas ele nunca saiu do deserto. Por quê? João Batista tinha todos os motivos, falou assim: mano, agora chegou a minha hora, vou para Jerusalém, vou lá, vou virar as mesas, vou falar: vocês estão tudo errado, raça de víboras, eu tenho a mensagem porque eu ouvi a Deus. Não, eu vou continuar no mesmo lugar onde Deus falou comigo.
Porque talvez se eu for para lá, as distrações podem me roubar de continuar ouvindo a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente lida com uma coisa, nossa, eu recebi algo de Deus, Deus se revelou a mim, automaticamente as pessoas começam a falar assim, mano, você é de Deus, Henrique. Homem de Deus, hein? Botou a mão, o cara foi curado. Homem de Deus. Aí de repente a sua fama começa a crescer. Você começa a ficar conhecido no meio da igreja. Você ministra bem o louvor. Você faz um 242 como ninguém. Você prega, você faz uma sala de oração como ninguém. Só que, olha só isso aqui. Lucas 5:15 diz assim, Jesus, a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Olha isso, meu Deus, a fama de Jesus crescendo, é agora, multidão vindo, para me ouvir, eu tenho uma mensagem, e para poderem eles, por ele ser curado de suas enfermidades. Versículo 16, o que diz? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. Na verdade, a tradução correta aqui é deserto. Jesus, quando viu que a fama dele estava crescendo, ele falou assim, não chegou a minha hora, vou para o deserto me retirar. Cara, se até Jesus fez isso, só que às vezes a gente quer lutar um pouquinho, porque querendo ou não, é muito legal. Você fala assim, sou homem de Deus, ouvi uma palavra, recebi uma mensagem, agora as pessoas da igreja estão vendo que eu sou homem de Deus. Só que você não precisa ir para Jerusalém, continua no lugar onde você está. Simples assim, você não precisa sair e abandonar o lugar onde Deus está falando. Se Deus está te encontrando no deserto, por que raios a gente gostaria de mudar para um outro lugar, sendo que o lugar onde Deus está falando com a gente é neste lugar? Se Deus está comunicando com a gente aqui, por que eu vou querer sair? E foi exatamente isso que João fez. Cara, Deus está falando comigo aqui, eu vou ficar aqui. E aí o povo vinha até ele. Maluquice, não faz sentido nenhum. Então esse era o cara, João Batista. Só que quando a gente começa a olhar, Deus investiu 30 anos. Deus investiu 30 anos para o rendimento dele só valer 6 meses. Puxado. Imagine você ficar sendo preparado por Deus durante 30 anos. Anjo apareceu, teu pai vivia falando de história, Deus se apareceu para você no deserto, Deus te falou que o filho dele estava vindo, que você ia preparar, você ia ser um amigo noivo, e quando você começa o ministério começa a cair. Quando você começa o teu ministério começa a acabar. Ai, ai. Porque não é sobre João, é sobre quem ele estava preparando o caminho. Não é sobre o seu ministério, não é sobre o que Deus falou com você, não é sobre o que Deus te deu, não é sobre a palavra que está sobre você, é sobre preparar o caminho para uma outra pessoa brilhar. O ministério de João caiu porque talvez em algum sentido isso poderia ofuscar. Ele sabia, eu não quero atrapalhar, eis o Cordeiro de Deus. No mesmo momento que ele começa a falar assim, ó, eu sou a voz que clama no deserto, o que está descrito lá em Malaquias é sobre mim. Eu sou a voz que clama no deserto, eu estou preparando o caminho. E aí começou o ministério itinerante, é isso, vou mudar a nação, vou mudar o Brasil, e tal. Só que aí ele começa a pregar, vou até ler aqui minha colinha. No versículo 29, sabe o que ele diz? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus aparece. No versículo 36, diz assim, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos o seguiram. Ele começou a perder discípulos. 6 meses mais tarde ele morreu. Que ministério bem sucedido. Comecei a proclamar a mensagem que eu demorei 30 anos para proclamar. Quando eu comecei, perdi discípulo, perdi notoriedade, fui preso. E é engraçado, Jesus nem fez um motim para tirar ele.
Jesus não fez uma rebelião para tirar, afinal era também o seu primo. Nossa, que maldoso Jesus é. O cara que estava preparando o caminho para Jesus, Jesus nem tirou o cara da prisão. E gente, vou ser bem sincero com vocês, João Batista, ele não somente decidiu não usar o deserto como um lugar de passagem, o lugar de usar aquilo que ele está recebendo de Deus para se promover quando ele sair dali, como ele simplesmente não quis sair do deserto até a sua morte. Um cara chamado F.F. Bruce, um cara muito renomado na academia, e um outro historiador também, tem um livro assim, bem grandão, a História dos Hebreus, Flávio José, vai dizer que o lugar onde João Batista foi preso, quando ele falou lá de Herodes, ficava ao lado do Mar Morto, num deserto. O cara, ele se apaixonou tanto pelo lugar onde Deus falava com ele, que até Deus concedeu a opção dele morrer aonde Deus estava encontrando com ele. Irmãos, o deserto não é um lugar de passagem. O deserto é um lugar para você escolher habitar e morrer também. Morrer no deserto. Morrer às suas vontades. Morrer de fato você mesmo. É o lugar onde você se depara com a força e a grandeza de Deus e você vê o quão incapaz você é. No final das contas, a gente precisa aprender com João Batista: eu sou apenas um amigo do noivo. Esses dias eu estava ministrando numa igreja, sexta e sábado, ministrei em 2 igrejas diferentes, e antes de ministrar assim, eu falei para os meninos: cara, eu estou muito leve assim vamos amar Jesus, eu estou com vontade cara, vamos só amar Jesus, não vamos forçar nada não, vamos conduzir a igreja e adorar a Deus. E aí, Jesus começou a me lembrar de uma coisa muito engraçada, que eu poderia pegar o microfone porque afinal de contas, sei lá, eu estou com o microfone, eu posso chegar lá e exortar, que eu posso pensar, cara, o que a gente tem é precioso, o que a gente tem é singular, e eu chegar lá macerando a igreja. Só que Jesus começou a me lembrar de umas coisas muito engraçadas, que eu apenas preciso ser como um amigo do noivo, que auxilia a noiva para o noivo. Vocês têm ideia de que a igreja, eu tenho a oportunidade de sair para ministrar a igreja, né? Isso é muito legal, porque eu posso ver diferentes aspectos e nuances da nossa igreja universal, né? O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E Jesus falou assim, nunca se esqueça de que quando você está saindo para ministrar, você está lidando com a mulher de um outro homem. É tipo assim, sei lá, fui lá na casa do Dani Greco, e o Dani falou assim, Rick, tô saindo, a Gabi tá aqui. Cara, se ela precisar de alguma coisa, tá na sua responsabilidade. Eu estou cuidando da mulher de um outro homem. A igreja é a mulher de Cristo. Como eu ousaria levantar a minha mão ou a minha voz para falar da noiva e da mulher do meu Senhor? Nós vamos começar a encarar de fato. Vamos aqui, vou abrir um pouquinho meu coração. Para de falar mal da igreja no seu Instagram. Para de postar coisa no Twitter falando da igreja. Porque a igreja é diferente, não sei o que, essa igreja. Você está falando com a mulher de um outro homem, cara. Você está mexendo. Se você mexesse com a minha esposa, eu ia te quedar e te finalizar. Eu sou faixa roxa, eu posso fazer isso. Não mexe comigo, brincadeira. Agora, por que a gente ousa levantar a voz para falar mal da igreja, que é a mulher, a noiva de Cristo? A gente precisa aprender com esse cara aqui, porque a gente fala assim, mas João Batista falava assim, raça de víboras, e bibibi, babá. Você não é João Batista? E outra, se fosse tão duro assim, as pessoas iam ouvir e iam embora, mas assim, o que a gente precisa fazer então, depois de ouvir essas coisas, João?
se arrependam. A gente caracteriza e faz uma caricatura de João como se ele fosse um ogro, um cara barbudo, cheio de pelo de camelo e não sei o que, todo esgranhento, parecendo, sei lá, o mendigo da Sé, e ele, raça de víboras. Não, ele estava pregando, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Se ele fosse tão grosso assim, as pessoas iam olhar assim, porque ninguém gosta de ser maltratado. Então as pessoas falam assim, ó, o que a gente faz então, João? Meu Deus, o que a gente faz? A gente precisa aprender com João Batista a ser esse protótipo de uma igreja que escolheu ser um amigo do noivo. Escolher habitar no deserto e ser forjado, nem que seja 20, 30, 40 anos. E se o seu ministério durar apenas 2 meses, não tem problema. Porque assim que João começou o ministério dele, assim também ele começou a acabar com o seu ministério. Gente, João, e aí eu já estou indo para o ponto 3 da minha pregação, porque não somente o lugar de preparo, e de encontrar e saber que a minha recompensa não está quando eu prego para as pessoas, e elas me ovacionam. Não, a minha recompensa é permanecer nesse lugar, e o Senhor ser a minha recompensa. A recompensa de João não era, ouço um negócio legal, prego e legal, não, ouço, permaneço, proclamo no mesmo lugar, e o Senhor continua sendo a minha recompensa. Mas Henrique, João, ele comia mel e gafanhotos, e aí, cara, como eu falei, não vou entrar no mérito se era gafanhotos literalmente, se não era. Talvez o deserto, como eu falei, talvez não, né? O deserto não é esse lugar de escassez, não é esse lugar, mas talvez no deserto você encontre esse período, que foi isso que aconteceu com Elias. Mas também, no mesmo lugar que Elias encontrou dificuldade, os corvos o serviram. No mesmo lugar onde João estava, ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Então, não estou excluindo o fato de nós, dentro do deserto, nós temos tempos de escassez. Mas eu vou ser bem literal, igual eu falei para a menina lá. Mas também é no deserto que a gente vê um oásis, tipo assim, do nada. Gente, é no deserto onde o povo estava peregrinando no deserto e de repente se depara um Canaã. Então, né, no deserto tem isso. Mas João não somente estava sendo preparado, tipo assim, ó, João não ficou 30 anos para se preparar para ser um pregador, gente. Não é isso. João não gastou 30 anos esperando, se preparando para ser um bom pregador para a nação de Israel. Não, ele esperou 30 anos para ser um bom mensageiro, um bom amigo do noivo. Se era para pregar, beleza. Se não fosse para pregar, ele continuaria fazendo o que Deus falou para ele fazer, permanecer no deserto. E às vezes nesse lugar, de fato nós vamos encontrar circunstâncias adversas que pode até nos machucar e nos ofender. Só como eu falei, João, ele não apenas morreu no deserto, mas ele já estava tão fraco e tão frágil diante da grandeza de Deus, que as coisas não mais ofendiam ele. As coisas não mais entristeciam ele, era quase que um cara morto, ele só estava querendo cumprir aquilo que Deus falou para ele fazer, ele não estava interessado se ele ia hypar, se ele ia ser convidado por Jesus, porque gente, se tem um cara que deveria ser o cara, é João Batista. Só que João Batista, presta atenção, ele decidiu não se ofender com Deus, ele decidiu não se ofender com Jesus. Vamos lá, gente, quais são as credenciais de João Batista? Predito pelo anjo Gabriel, linhagem sacerdotal, cheio do Espírito Santo desde o ventre, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Gente, se tu fosse o técnico da seleção, tu não escalaria ele não? Mano, ele era um dos caras mais influentes. Tanto que por isso que ele foi preso, ele é tão influente que ele falou um negócio e ele foi preso. Mas João, ele estava tão quebrado diante do Cordeiro, que ele não se importou quando ele começou a perder discípulos, e não se ofendeu se Jesus estava roubando os discípulos dele, entre aspas.
Ele não se ofendeu. Ele não se ofendeu quando Jesus nem foi tirar ele da cadeia. Ele não se ofendeu. Gente, João Batista, ele tinha o melhor currículo da época. O cara mais preparado teologicamente. Ele reconheceu o que talvez muitos fariseus não reconheceram. Ele soube, eis o Cordeiro de Deus. Ele tinha a Bíblia, mano. Ele sabia que ele era o cara de Malaquias. Eu sou esse cara de Malaquias. Ele era ungido. Aí de repente, Jesus falou assim, ó, vou começar uma parada. Vou começar uma coisa chamada igreja. Vou escolher os meus discípulos. Um pescador. Um coletor de impostos. Uns caras que estavam andando por aí. E gente, vocês têm ideia que Jesus não escolheu o cara mais brabo da época? Jesus não estava nem num círculo pessoal dele. Tipo assim, por quê? Talvez se a gente fosse Jesus, a gente escalaria João para ser o fronte. Pedro, esquece daí, tu não sabe de nada. João. Fala para os caras quem que eu sou. Aí Pedro, é teu primo, pô. Não, mano, calma. Deixa o homem falar. Deixa o homem pregar. Era o cara mais embaçado. E Jesus sequer convidou para ele a participar do seu círculo de discípulos. Jesus poderia ter escolhido ele para falar assim, ó, pessoal, vamos todo mundo aí seguir João aí, ó, eu estou voltando aí, ó, e João vai ficar eu estou indo embora, João vai ficar na função aí. Só que não. João tinha todas as razões para se ofender com o Filho de Deus, mas ele não pestanejou. Ele não apostatou, ele falou assim, é para isso que eu vivi 30 anos, para esse momento. E se eu fui só uma aparição para preparar e depois eu tive que dar espaço para ele, amém. Importa que ele cresça e que eu diminua. Gente, vocês têm ideia de que Jesus estava começando a igreja, ele sequer menciona João Batista? Gente, começando a igreja, o que ia revolucionar a parada. Judeus e gentios, é importante frisar, judeus e gentios sendo enxertados nos judeus. Glória a Deus, aleluia, Romanos 11, vamos de Romanos 11. Jesus estava começando. E o cara esqueceu do cara lá na prisão, gente. O cara morreu. Nem tirou ele. Poderia falar assim, pessoal, vamos lá fazer um negócio, porque eu preciso de uma peça-chave. Eu sei que a gente tem Gabigol, eu sei que a gente tem Vini Júnior, mas o Neymar precisa estar na seleção. Não. João tinha todas as coisas possíveis para se ofender com o Filho de Deus, mas ele escolheu não viver em ofensa. Ele escolheu não ficar frustrado porque ele saiu do hype. Igreja One, vamos lá, vamos trazer praticidade para a gente. A gente é uma igreja boa? A gente vira e mexe e fica falando assim, que a gente está seguindo a nuvem. A gente tem umas músicas legais. Parênteses, dia 21 aí. Dá uma moral lá pro ministro lá, que é o pior ministro do Brasil, dá uma moral lá para ele. Fecha parênteses. A gente tem umas músicas que tocam a nação. A gente tem igreja até em Londres. A gente tem igreja Imperatriz, a gente tem 5 igrejas. A gente tem o Alessandro Vilas Boas no nosso time. A gente tem o Gabriel Cantarino. A gente tem o cara do Permanecerei. Gente, aí vocês estão ligados, lá na igreja, os meninos faz espontâneo e vira hit. Dá um dó menor, dó menor não, lá menor, os meninos já estão compondo a próxima Yeshua. Os meninos lá da minha igreja, A gente é uma igreja boa.
A gente está aqui maior tempo labutando aqui, perseverando, ouvindo a Deus e tudo mais. Igreja One, olha os meus olhinhos aqui. A gente é muito bom. Mas se Deus não chamasse a gente para fazer parte do que Ele está fazendo de novo, como é que você ficaria? Como é que você se sentiria? Se nação brasileira sendo tocada, avivamento, e a gente aqui na nossa igreja, comungando, adorando a Jesus, nosso ministério caindo, será que nós continuaríamos a escolher o deserto? Ou nós estaríamos atraídos pela fama e pelo hype do que está acontecendo? Será que você escolheria mesmo? Deus fala assim, galera, One legal, mas tem uns caras lá do sul, sei lá, chutei assim, tem uns caras lá do sul, que vão encabeçar o negócio. A gente poderia falar assim, e a gente, Deus, estamos fazendo sala de oração há tanto tempo, estamos pregando há tanto tempo, mas não foi isso que João Batista fez. Você quer ser um protótipo de João Batista? Você quer? Você precisa estar pronto para ser fraco diante de Deus. Porque somente alguém que deseja não ser corrompido pelo aquilo que... E a sua fama crescia, mas ele se retirava para o deserto. A gente tem uma mensagem nacional. A gente tem uma mensagem que pode tocar o Brasil. E se Deus não escolher a gente, nós escolheríamos continuar habitando no deserto ou gostaríamos de fugir atrás do avivamento que está acontecendo lá fora? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Avivamento lá fora. Como é que você reagiria?